boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Eu abro essa edição com um alerta. A insônia pode aumentar o risco de infarto. A constatação vem de um estudo realizado com pessoas que dormem pouco. Junto com a alimentação saudável e atividade física, o sono é essencial para uma boa qualidade de vida. Por isso, a falta dele representa vários danos à saúde. Já faz 10 anos que o Clécio sofre de insônia. Eu deito para dormir, às vezes eu demoro 2, 3 horas para induzir ao sono e às vezes acontece ao contrário, eu acordar às 3 ou 4 horas da manhã e não conseguir dormir mais. Vira para um lado, para o outro, senta, levanta e nada. É uma agonia, né? Muitas vezes eu até acabo saindo com as minhas cachorras para passear às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para mim não ficar sem ter o que fazer. E durante o dia, vem a consequência. A gente fica com o corpo sobrecarregado, a gente sente. E aí chega uma hora que a gente começa a ter uma certa dificuldade até para enxergar a tela do computador, né? É o corpo que está cansado, que ele dormiu mal, então você vai ter um dia mal. Mas o problema vai muito além da indisposição no dia seguinte. Afeta a saúde como um todo, inclusive o coração. Um estudo que foi apresentado no último Congresso Mundial de Cardiologia mostra que quem sofre com insônia tem um risco até 69% maior de sofrer um ataque cardíaco do que quem dorme bem. Pesquisadores da Universidade de Alexandria, no Egito, realizaram uma revisão sistemática de outros estudos relacionados com dados de 1.100.000 adultos. O Dr. Caio Simões, médico clínico e cardiologista, analisou os resultados. Eles conseguiram avaliar que a insônia tem uma associação independente com o infarto. Era um fator de risco independente de outros fatores, como hipertensão, diabetes, tabagismo, colesterol alto. O especialista afirma que esse foi o estudo mais robusto, relacionando a insônia com os eventos cardiovasculares. Isso é muito importante para os médicos e se preocuparem mais com esse assunto, né? Interrogarem da mesma forma que a gente pergunta numa consulta se o paciente tem pressão alta, se tem colesterol, tem diabetes, fazer uma anamnese ali direcionada para avaliar a qualidade do sono do paciente, se ele dorme bem, se o sono é reparador. A insônia acontece quando o indivíduo tem dificuldade para pegar no sono ou se manter dormindo. Despertar muito cedo e não conseguir voltar a dormir também caracteriza o distúrbio. Uma vez diagnosticado o problema, o tratamento é essencial para a redução de vários riscos à saúde. Envolve terapia cognitivo-comportamental, segmento com psicólogo, para entender se há algum motivo ali por trás dessa insônia, se há algo que justifique ali algum medo, algum temor, alguma rotina, algo que possa ser modificado, conversado para ajuste de insônia. Clécio faz terapia desde que descobriu ter TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Na época, também começou a tomar medicamentos que acabaram ajudando na qualidade do sono. Mas quando não toma... Eu esqueci de comprar o remédio ontem, então eu fui perceber a falta dele à noite, 11 horas da noite. Então, acabei tendo uma noite horrível. O cardiologista ressalta a importância da higiene do sono, que afirma ser tão boa quanto o tratamento medicamentoso, mas sem os efeitos colaterais dos remédios. A grande diferença é que o uso de medicamento ele vai ter um efeito ali a curto prazo, né? Então é muito mais rápido. Já a mudança do estilo de vida, a higiene do sono, vai demorar mais de começar a ver os efeitos benéficos, né? O doutor indica a manutenção de uma rotina noturna, com pouco uso de telas, como celular, computador e televisão. A alimentação precisa ser leve. Não é recomendável praticar atividades físicas intensas durante a noite. E, claro, também não se deve ingerir estimulantes, como cafeína, perto da hora de dormir. O ambiente, né? A gente tem que, idealmente, deixar um ambiente calmo, bem escuro,
uma temperatura adequada, sem barulho. Você toma um banho quente já para ir relaxando. Então, essas são as medidas simples que ajudam muito. É claro que os efeitos não são imediatos, mas a longo prazo, o especialista diz que os resultados são garantidos e podem transformar vidas. A campanha nacional de vacinação contra a gripe deve começar nesta semana em todo o país, mas alguns estados anteciparam a imunização. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais decidiu começar a vacinação mais cedo, pois recebeu 1,5 milhão de doses do Ministério da Saúde. Na região norte, a aplicação das doses começou em março devido às fortes chuvas na região e o consequente aumento dos casos de influenza. No Nordeste e no Sul, a oferta de imunizantes também está sendo feita. O objetivo do Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo, incluindo idosos, mulheres grávidas, povos indígenas e crianças de 6 meses a 6 anos de idade. Ainda falando sobre vacinação, no Rio de Janeiro, mais de 800 mil idosos ainda não tomaram a dose de reforço da vacina bivalente. O imunizante está liberado para pessoas com 60 anos ou mais. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que 833 mil idosos ainda não procuraram os postos de imunização para receber o reforço da vacina bivalente contra a Covid. Além de pessoas com mais de 60 anos, o medicamento está liberado para pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz, trabalhadores da saúde e pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais. Para receber a dose da bivalente, é preciso ter tomado as 2 doses do esquema inicial há pelo menos 4 meses. Essa vacina oferece a proteção contra as variantes da Covid. A Secretaria da Saúde lembra que é importante que os moradores do Rio atualizem a caderneta de vacinação para a proteção individual e manutenção do cenário epidemiológico controlado. Os idosos que estão com as doses atrasadas podem se vacinar em uma das 237 clínicas da família e em postos de saúde. Todas as unidades de atenção primária da cidade também realizam a vacinação em domicílio para pessoas com deficiência e com comorbidades. Para isso, é necessário que um familiar entre em contato com a unidade de saúde de referência, solicitando o serviço. Os preços dos imóveis subiram em média quase 6% em um ano. O dado é do FIPZAP, índice que acompanha os preços dos imóveis residenciais e comerciais com abrangência nacional. A alta exata foi de 5,66% nos 12 meses encerrados em março, com aumentos registrados em 49 das 50 cidades pesquisadas pelo índice FIPESAP. Os maiores aumentos foram verificados em Goiânia, com quase 18% de alta, seguida de Campo Grande, Maceió, Florianópolis e Curitiba. Todas com elevações acima da inflação acumulada no mesmo período. Entre as 16 capitais que integram o índice, só 4 registraram um aumento menor que a inflação: Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo, que mesmo assim ainda tem um dos preços de venda mais caros do país. Só que a capital paulista não está no topo do ranking, está em terceiro lugar. Antes dela, vem Itapema, em Santa Catarina, com 1 metro quadrado custando aí em torno de R$11 mil. E em primeiro lugar está Balneário Camboriú, também em Santa Catarina, com 1 metro quadrado chegando aí a quase R$12 mil. E olha só, o custo de vida para quem vive em São Paulo subiu de novo. É um dos mais caros do país. A avaliação foi divulgada pela FEComércio. E a nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Segundo o monitoramento da FEComércio São Paulo, o indicador apresentou variação de 0,6% no mês passado em relação a janeiro. Esse avanço foi pressionado principalmente por grupos como alimentos e bebidas, educação, aluguel, conta de luz, plano de saúde. Todos com aumentos significativos registrados em fevereiro.
A análise da FEComércio abrange toda a capital paulista e região metropolitana, que nos últimos 12 meses tiveram um aumento de quase 6% no custo de vida, ainda segundo o levantamento da entidade. E para entender esses números, acompanhe agora a análise do especialista. Por que o custo de vida em São Paulo e na sua região metropolitana é tão elevado? Primeiro, é a questão da moradia, que pesa bastante nos orçamentos. Os gastos com saúde também estão bem acima da média nacional. E, nos últimos meses, tem peso a educação e também a alimentação. Então, esses fatores acabam encarecendo a vida em São Paulo e na sua região metropolitana. Se comparado aos demais estados ou cidades do país, né, Rio de Janeiro também está entre as mais elevadas, mas nada se compara aos gastos que são feitos em São Paulo, que de fato pesam demais nos orçamentos. A tendência é que alguns desses itens melhorem no decorrer do ano, sobretudo a educação, porque é sazonal, mas a moradia e a saúde continuam pesando bastante. E você trocaria espaço e alguns itens de conforto, como banheiro dentro do quarto, por uma localização boa e preços abaixo da média na hora de reservar um hotel? Pois é, isso já é realidade aqui em São Paulo, onde os hóspedes encontram quartos de apenas 3 metros quadrados, voltados a viajantes que buscam estadias curtas na maior metrópole da América Latina. Um quarto espaçoso ou funcional? O que você busca em uma estadia? Bem, em uma cidade como São Paulo, muitos visitantes têm se preocupado cada vez menos com o espaço. Isso é o que diz o sócio proprietário do primeiro hostel com quartos cápsulas do Brasil, inaugurado no final do ano passado. A gente tem em torno de 30 cápsulas hoje entre individuais e de casal, tá? Desde novembro até o mês de março, nós já vendemos mais de 800 hospedagens, que é um número muito significativo. Hoje a gente chega numa margem de ocupação 20% a mais do que a média hoteleira da cidade de São Paulo. É que uma das prioridades aqui é a localização do hotel, situado no coração de São Paulo, bem pertinho de vários comércios, restaurantes e de 2 estações do metrô. É que ele fica a apenas 650 metros da Avenida Paulista. A ideia dos sócios brasileiros surgiu após uma viagem ao Japão, onde esse formato de hotel é bem comum, mas com quartos ainda menores, um em cima do outro. Por isso, aqui, eles tiveram que adaptar. Essa questão do pé direito, ela faz muito sentido na cápsula. Aquele modelozinho, cápsula, que o pessoal fala que parece um túmulozinho, não faz sentido aqui no Brasil, não é muito aceito. E esse que a gente tem aqui realmente é um sucesso justamente por conta da adequação ao nosso tipo de mercado. O quarto cápsula brasileiro tem 3 metros de comprimento por 1 de largura. São apenas 2 curtos passos, da porta até a cama box, o único móvel dentro do ambiente e onde são guardadas as malas dos visitantes. Fora isso, há só o ar-condicionado e a janela redonda de apenas 30 centímetros de diâmetro. A gente pesquisou bastante densidade de colchão, tipo de ar-condicionado que seria adequado, iluminação que fosse confortável para o hóspede. Então, houve uma pesquisa de mercado para entender o que a gente colocaria dentro da cápsula que faria sentido para o hóspede ter uma boa estadia. Além dos quartos individuais, também há opções para casais, um pouco maiores, mas no mesmo formato, com espaço apenas para uma cama de casal. No pequeno corredor, com quartos separados por paredes de aproximadamente 30 centímetros, estão as pias para uso dos hóspedes. No mesmo local, vestiários masculino e feminino compartilhados. Sempre limpinho. A nossa equipe de limpeza aqui, quase 24 horas ali, trabalha duro para deixar isso bem arrumadinho para os nossos hóspedes. E quem se hospeda aqui também tem acesso a essa área de convivência, com sala e jardim.
Entre as opções de hospedagem da região, segundo Guilherme, essa é bem mais em conta. Uma diária sai a partir de R$ 79. E veja a seguir. Exposição prolongada ao barulho de trânsito pode aumentar o risco de hipertensão. E ainda, médico leva crianças para a cirurgia usando capas de super-herói e viraliza nas redes sociais. Nós voltamos em instantes. Até já! Um estudo mostrou que a exposição prolongada ao barulho de trânsito pode aumentar o risco de hipertensão. Para chegar até esse resultado, os pesquisadores utilizaram dados de um biobanco do Reino Unido e analisaram mais de 240 mil pessoas, entre 40 e 69 anos, que não sofriam de hipertensão até aquele momento. Também foi observado o nível de ruído diário que cada um dos participantes ouviam durante todo o dia, de acordo com a região que moravam e trabalhavam. Após 8 anos de investigação, eles descobriram que os indivíduos que moravam perto de estradas movimentadas foram mais propensos a desenvolver hipertensão. Também foi comprovado que o risco era cada vez maior conforme o volume do ruído se intensificava. Em ambientes com barulho e com o meio ambiente contaminado com gases poluentes, os resultados foram ainda mais graves. O que significa que a poluição também desempenha papel importante no desenvolvimento de hipertensão. Segundo os estudiosos, os resultados foram alarmantes e causaram surpresa em todos os envolvidos na pesquisa, principalmente na associação entre o ruído do tráfego rodoviário e a hipertensão. Para os cientistas, os dados encontrados na pesquisa fornecem evidências de maior qualidade para justificar o potencial de modificar o ruído do tráfego rodoviário e a poluição do ar. Portanto, o grupo deseja que as indústrias automotivas deem mais atenção para a saúde das pessoas e invistam em veículos mais silenciosos. Agora a gente acompanha a história de uma brasileira com quase 230 quilos que vive à sombra dos desafios do excesso de peso. Segundo dados do Atlas de Federação Mundial da Obesidade, mais de 4 bilhões de pessoas serão obesas ou terão sobrepeso nos próximos 12 anos, ou seja, mais da metade da população do planeta. Obesidade. Você não enfrenta só a doença física do corpo, mas você enfrenta também a doença emocional. Acessibilidade. Né? Você deixa de ir em certos locais porque a cadeira não vai servir, porque você não vai conseguir passar na roleta. Preconceito. A sociedade, ela te olha como um monstro, né? Isso é normal, você sair na rua e as pessoas ficarem te olhando. Né? Olha o tamanho daquela pessoa, olha como é gorda. Esses são os desafios enfrentados por Carla, de 45 anos. Hoje, com 224 quilos, a chefe de cozinha conta que convive com o sobrepeso desde a infância. Mas foi há 10 anos que o problema se agravou. Questão do joelho, que eu virei o joelho, né? E aí eu não tive mais condições de trabalhar. Fui buscar tratamento, né? Só que aí acabei desencadeando depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, fobia social. Os problemas emocionais e físicos a fizeram ficar por 3 anos seguidos somente em cima de uma cama. Na época eu tomava 22 comprimidos. Eu tomava 7 remédios psiquiátricos de manhã e 7 à noite. Eu era uma dopada. Eu não tinha mais esperança de nada. Eu não tinha esperança de sair dessa cama. Dados do Ministério da Saúde mostram que a obesidade atinge cerca de 7 milhões de brasileiros. É uma enfermidade que se espalhou pelo planeta e, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já atinge proporções endêmicas, estando associada a cerca de 5 milhões de mortes por ano
no mundo. A obesidade, ela está associada a diversos riscos de saúde, né? Então, assim, a hipertensão, né, que é aumento de pressão, doenças cardíacas, né? A pessoa aumenta muito o risco cardíaco, né? É difícil você ver um adulto velhinho obeso, né? Você vai ver uma pessoa de 200 quilos, é difícil, de cabelo branco, porque geralmente, infelizmente, ela morreu antes. Fora a predisposição a desenvolver diabetes tipo 2, problemas articulares, gordura no fígado, graus 1, 2 e 3, podendo chegar a uma cirrose e até alguns tipos de câncer. Carla se deu conta da gravidade de seu problema de saúde há 5 anos. Resolveu procurar ajuda e agora luta para perder os 44 quilos necessários para estar apta a fazer a cirurgia bariátrica. Eu tento fazer esse esforço para mim não chegar novamente aonde eu cheguei. Porque aí com certeza é morte. Mas a médica alerta que não basta operar, é preciso mudar o comportamento entre hábitos alimentares, rotina de exercícios e manutenção da saúde mental. Se você for fazer uma cirurgia bariátrica, envolve uma equipe multiprofissional. Tem que ter um psicólogo, né? Tem que ter um médico, um nutricionista, a pessoa tem que fazer esses acompanhamentos depois. Carla sabe bem disso e crê que um dia vai chegar lá. O maior sonho é voltar a ser uma pessoa produtiva, uma pessoa independente, uma pessoa que não se cansa para caminhar, voltar a viver. O deputado federal Davi Soares protocolou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que determina que os cartórios terão que informar o sexo biológico das pessoas que vão se casar. A medida tem como objetivo garantir a segurança na escolha do parceiro. O projeto de lei número 1596, de autoria do deputado federal Davi Soares, foi protocolado nesta semana na Câmara dos Deputados. E o texto determina que os oficiais de cartório devem informar para as pessoas que forem se casar o sexo biológico do parceiro ou da parceira. A medida, segundo o parlamentar, visa evitar qualquer engano ou dúvida. Hoje em dia, com pessoas afirmando que sentem-se de outro sexo e fazendo a mudança corpórea, né? Mulher fazendo mudança corpórea para se tornar semelhante ao homem, o homem semelhante a uma mulher, isso pode levar a um engano. E é importante que os contraentes estejam cientes de com quem estão casando. O deputado afirmou que respeita a escolha de cada pessoa e ressaltou que o único objetivo do projeto é garantir que essa decisão de se casar seja feita de forma segura para os dois lados envolvidos. Cada um toma a sua decisão, mas eu, de acordo com a palavra de Deus, que diz que Deus criou homem e mulher, deve ser informado no cartório que ali existe um homem ou mulher, ou um homem, ou uma mulher, eu não sei. E cada um toma a sua decisão de acordo com aquilo que creem. Mas é importante que todos estejam a par e estejam seguros sobre as suas decisões, informados pelo cartório. O Brasil tem mais celulares do que habitantes. São 242 milhões de smartphones e 214 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE. Mas esse aparelho, que já faz parte da cultura nacional, surgiu bem longe daqui. O primeiro celular foi fabricado nos Estados Unidos na década de 1970. Era o famoso tijolão, que completou 50 anos na última segunda-feira. Nas ruas, pouca gente lembra dele. Já ouvi falar. Eu peguei aqueles dos pequenos, não os tijolão. Eu só lembro porque quando eu estudava passava, né? Porque eu não sou desse tempo. Bem diferente dos atuais smartphones compactos, aquele primeiro celular pesava 1,1 kg e não tinha nada de tela, muito menos câmera para tirar fotos ou gravar vídeos. E a bateria durava no máximo 10 minutos. Como é que seria para você hoje? Impossível. É que um celular naquele tempo servia só para fazer ligação mesmo e tinha que ser muito rápida, porque logo acabava a bateria. E detalhe, o preço era exorbitante. Se fosse hoje um aparelho daquela época, custaria em torno de R$130 mil. Sério mesmo? Não compraria. O inventor do aparelho foi o engenheiro Martin Cooper, que é conhecido como pai do celular. Aos 94 anos, ele diz que sua ideia inicial era criar um dispositivo que pudesse ajudar principalmente pessoas que lutam contra doenças.
A utilidade da invenção com certeza superou as expectativas, a ponto dele se tornar imprescindível para a vida moderna. Basicamente, o instrumento que eu mais uso hoje para trabalhar, para comunicar com meus amigos, com minha família, enfim, para me locomover na cidade. Faço trabalho, às vezes eu jogo para entretenimento. Na hora de comer? Também. É comendo e olhando, passando o dedo, né? TikTok, YouTube. Acorda comigo e dorme comigo. Todo dia? Todos os dias. O problema é que com a popularização do celular, as pessoas se tornaram dependentes dele. E o inventor lamenta o excessivo apego que a grande maioria da população mundial tem pelo aparelho. E faz um alerta: é preciso ter cuidado com a distração ao celular. Vi que você atravessou a rua distraindo com o celular na mão, não tem medo? Não. Não tem medo? E de assalto? Assalto, sim, bastante. Ainda mais em uma cidade como São Paulo. Se bobear, perde o aparelho, que já é quase uma extensão do corpo. E aí vem aquela dor de cabeça até conseguir um novo. Fora a tristeza e ansiedade por ficar um dia que seja sem celular. Para mim seria horrível ficar sem celular. Se eu ficasse um dia sem celular, eu não ia viver. Acho que não tem como não passar um dia sem celular, não. A gente depende muito dele. Olha só essa história. Como defender uma pessoa dela mesma? Uma policial militar de Brasília teve alguns poucos minutos para responder essa pergunta e salvar a vida de um homem. As imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento exato em que a soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, Andréia Goulart, tira de um viaduto um homem de 49 anos, de identidade não revelada. Ele estava decidido a pular, mas a policial que seguia para a corporação em seu carro particular sobre o viaduto acima da via S1 Oeste, atrás da rodoviária Plano Piloto, em Brasília, viu a cena, parou e teve com o homem uma longa conversa. Após quebrar mitos sobre a polícia e usar técnicas para a conquista de confiança, ela usou um argumento que fez toda a diferença. E falei de Deus, falei bastante de Deus para ele, porque eu acho que aí quem falou foi a Andréia, já não foi a soldado, né? Eu acho que é impossível a gente desvencilhar Deus numa situação dessa. O homem em situação de rua, como consequência do vício em drogas, contou a soldado parte de sua história. Ele tem família, ele tem filhos, ele tem 2 netas. E ele está nessa situação de rua, ele vive um conflito familiar, ele também se rejeita. Situações como essa vivida pela soldado Andréia são cada vez mais comuns na rotina da polícia. Entre os protagonistas dos casos, pessoas de todas as idades e classes sociais sofrendo pelos mais diversos problemas que elas acreditam não ter solução, como garante a policial. Por isso ela alerta: todos precisam ficar atentos aos sinais. Na família, nos amigos, até nos vizinhos, você perceber a mudança de comportamento e aproveitar essa percepção e intervir de forma eficiente, de modo que você possa ajudar a pessoa, ainda que ela não tenha pedido ajuda ainda. São pequenas atitudes que podem salvar muitas vidas. Neste mês acontece o Dia Mundial do Autismo e a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Dourados, em Mato Grosso do Sul, promoveu uma exposição fotográfica para conscientizar a população sobre o transtorno. O autismo não tem cara, mas reflete amor. Este foi o tema da 3ª exposição de fotografias promovida pela AGD, Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados, alusiva ao Dia Mundial do Autismo, que foi comemorado no dia 2 de abril.
Esta já é a terceira edição da exposição fotográfica. E a ideia deste ano é enaltecer a família, amigos, a rede de apoio daquelas pessoas que vivem com transtorno do espectro autista. O Rafael tem 7 anos e é filho deste bancário. Ele e a família participaram do ensaio, tiveram as fotos expostas na mostra. O pai orgulhoso fala da importância de se falar sobre o autismo e levar informação sobre o transtorno para o maior número de pessoas. É um desafio que é libertador até para a gente, porque aí a gente tem um direcionamento do que pode fazer. Desde quando a gente teve o diagnóstico, com 2 anos e meio do Rafael, por exemplo, aí a gente começou a ter tratamento, tudo mais, e a gente viu uma grande evolução dele e tal. E vem tendo. Tem os desafios diários, é normal, mas é bem gratificante cada vitóriazinha que a gente tem, né? Além das fotos de dezenas de famílias, os associados da AGD também distribuíram panfletos com indicações sobre algumas características que as pessoas autistas podem apresentar. Esta psicopedagoga é coordenadora da associação que atende inúmeras famílias de Dourados e também da região. Muitas vezes se fala no autista, se fala em números, mas poucas vezes a gente humaniza esses números, né? 1 a cada 36 é autista, tá? Mas quem é essa pessoa autista? Quem está por trás? Quem são as pessoas que levam eles diariamente numa rotina cansativa, que lutam pelos seus direitos, que vão atrás de medicamentos, de terapias? Então essa é a importância da nossa exposição esse ano, mostrar quem está por trás da pessoa com autismo. Tem muitas famílias que têm uma pessoa com autismo e que ainda não foram laudados porque desconhece as características ou porque tem medo da sociedade, né? Aceitar um laudo não é fácil. Então esse é o nosso propósito, mostrar para a nossa cidade, para a nossa região que existe autismo sim e que não tem problema, que a gente vive, que a gente se diverte, que a gente é uma família como qualquer outra. Então essa é a ideia de conscientizar a população todo dia 2 de abril, mostrar um pouquinho do autismo e a importância das pessoas ao redor conhecer. Porque não adianta só a família com autismo conhecer. As pessoas ao redor, escola, um restaurante que você vai levar o seu filho, eles precisam conhecer, identificar, para diminuir o preconceito. E antes de encerrar, olha só essa história. Um médico de Minas Gerais encontrou um jeito para aliviar a tensão das crianças que vão passar por cirurgia. Ele veste os pequenos com fantasias de super-heróis e tudo vira uma grande brincadeira. Pode até parecer estranho, mas os pequenos heróis na sua tela são pacientes mirins, prestes a entrar em cirurgia. A ideia da fantasia por cima do avental foi do Dr. Leandro Brandão, um otorrino mineiro que decidiu trocar o trauma causado pelo ambiente pré-cirúrgico por uma bela lembrança. Mudou muito minha vida, porque ficou mais fácil de entrar com a criança, não me deixou traumatizado, assim, eu não fico sofrendo também junto com os pacientes. E a criança, né, não fica com essa memória ruim de mais um acesso ao sistema de saúde que dá medo, que doeu, né? Que doer que nada! O Léo, de 3 aninhos, amou a experiência. Gostei. Olha ele aí todo eufórico entrando na sala de cirurgia de capa de herói. E a máscara do Batman. Fantasia completa para ganhar o poder que todo super-herói tem de sobra: a coragem. Coragem não é não ter medo, coragem vão mesmo com medo. E aí agora com essa capa de coragem aqui você vai conseguir enfrentar esse medo aí. E aí eles esquecem, né? Até que estavam com medo. O doutor conta que tomou a iniciativa depois de um pré-cirúrgico traumatizante até para ele. É uma menininha que chama Alana. Ela agora já tá grandinha já. E foi com ela que, assim, é o que ficou na minha memória mais, assim, a entrada dela, sabe? Foi quando eu lembro de decidir, assim, nunca mais faço isso na minha vida. De pegar ela e entrar com ela chorando muito, né? E a mãe lá fora. E ainda eu tava, assim, chegando no hospital, tinha uma regra diferente de que não podia entrar os pais, aí que eu tive que brigar bastante para conseguir fazer isso, mudar, sabe? E ele conseguiu. A mãe do Léo, por exemplo, teve esse direito durante a cirurgia do filho. Mas com a tática usada pelo cirurgião, nem foi necessário entrar na sala. E aí, quando o Dr. Leandro chegou com as fantasias para ele escolher, né? Ele
tinha me falado que estava desanimado, o Léo, e quando ele viu a fantasia, ele falou que ficou animado de novo. Então, já me deu, assim, um alívio, né? Aí ele já foi, nem olhou para trás, foi correndo com ele pelo corredor, e eu fiquei ali emocionada, porque o meu medo ainda existia, né? Mas, ao mesmo tempo, com o coração tranquilo de que, pelo menos, ele não teria nenhum trauma, né, com essa experiência. É um tratamento humanizado que faz toda a diferença. Eu acho que é tentar me colocar no lugar, né, da criança, dos pais e reconhecer que a criança, ela está entendendo o que está acontecendo, ela tem o direito de ser tratada com respeito, né? Então não é para fazer graça que eu estou fazendo isso, não é para parecer, né, nada disso. Eu faço isso porque ela merece, a criança tem que entrar lá e ser tratada de um jeito que... Porque para criança tudo tem que ser brincadeira, tudo que a gente vai fazer tem que ser na brincadeira. Os negócios funcionam melhor. E a técnica deu tão certo que o médico passou a comprar caixas de fantasias para doar para os pacientes. O doutor Leandro resolveu postar em suas redes sociais alguns vídeos da nova rotina dele com os pequenos pacientes. A intenção era dividir a ideia com colegas de profissão e profissionais de outras áreas que também trabalham com crianças. Só que a estratégia criada por ele fez tanto sucesso que ele acabou ganhando milhares de seguidores. Só a página dele no Instagram tem hoje mais de 120 mil. E vídeos de atendimentos como esse aqui têm milhares de visualizações, curtidas e comentários carinhosos. Que sensacional seu contexto de super-heróis. Poxa, que lindo o seu trabalho. Foi Deus que lhe enviou com esse dom de atender as crianças com tanto carinho e amor. O que eu fico emocionado é justamente porque todo mundo para um tempinho da vida e vai lá, faz questão de ir lá, entra no Instagram e me manda uma mensagem agradecendo, dando parabéns, né? Dando parabéns pra minha mãe. Minha mãe tá super emocionada também, que toda hora chega mensagem para ela. E eu acho que isso que é bonito, assim, sabe? De tá tocando muita gente e muito profissional de saúde, para eles verem que tem outro jeito também de fazer. E ele diz que é tão simples e ainda pode copiar. O colega me perguntou se podia fazer isso, porque, pelo amor de Deus, o único motivo de eu ter postado é para que outras pessoas vejam que dá para fazer diferente, né? Então, quanto mais a gente fizer isso, melhor, né? Às vezes inventam outra brincadeira ou faz igualzinho, da mesma pessoa compra mesmo, não tem problema, não importa. O que eu achei é que quanto mais a gente fizer, melhor. Acho que é isso que é legal. Que ideia genial, hein? Parabéns! E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e um ótimo domingo para você.